Oi, estrelinhas, vamos para o capítulo 22 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damian, Agitando Mentes. Lady Úrsula, depois de lançar mais alguns insultos, finalmente falou com Damian. O que você gostaria, Sr. Queen? Por favor, não leve em consideração a empregada. Os servos às vezes não sabem o que estão falando e com quem estão falando. No início, Penny sentiu pena do constrangimento da Lady Úrsula. Por mais que ela quisesse atingir Damian, ela não tinha pensado como a pessoa que usaria o vestido se sentiria. Mas agora, Penny pensou consigo mesma. Ela não se arrependia por nada. Damian poderia puni-la, mas a senhora merecia. Penny estava com raiva de Damian também, por colocar a empregada sob as palavras terríveis de sua senhora. Eu tenho que dizer, eu concordo. Pessoas que não pertencem ao mesmo nível não entendem as consequências de suas ações. Damian acenou com a cabeça. Que bebida você estava esperando, Sr. Queen? Vou buscá-la pessoalmente na cozinha. Quando Lady Úrsula disse isso a Damian, virando seu corpo completamente para olhar para o vampiro, Penny prendeu a respiração esperando qual seria a resposta de Damian. Eu pedi o sangue dela. Damian respondeu diretamente. Foi uma pergunta simples que recebeu uma resposta simples e complicada ao mesmo tempo. O rosto de Lady Úrsula se fechou ligeiramente. O sangue dela? Eu posso ver de onde vem a forma de falar da empregada. Damian não se preocupou em manter sua opinião para si mesmo. Em vez disso, chamou Lady Úrsula de estúpida, pois sua empregada, que ela havia esbofeteado e chutado, fez a mesma pergunta que ela. Claro, você pode tirar o sangue dela, por favor, beba o quanto quiser. Lady Úrsula se afastou para deixar a empregada à vista. Damian olhou para a empregada no chão com a cabeça baixa, parecendo envergonhada. Seus olhos então se voltaram para a dama novamente. Eu perdi o interesse em seu sangue. Terei que procurar a próxima melhor opção. Tenho certeza de que você não se importa em fazer a honra, não é, milady? Lady Úrsula ficou muito feliz em ouvir o pedido. Se fosse Damian bebendo seu sangue, ela estaria mais do que disposta a oferecer. Ela não tinha medo, ao contrário da empregada, pois não tinha ouvido suas palavras inteiras. A senhora inicialmente não gostou que o Sr. Queen bebesse de um camponês, quando ela estava aqui para oferecer o seu sangue. Muitos vampiros e vampiras de sangue puro tinham suas próprias preferências, igual ao humano quando se trata dos tipos de alimento que gosta de consumir. Descobriu-se que as criaturas noturnas da sociedade de alta classe frequentemente visitavam ou convidavam humanos que pertenciam à elite como eles, para que pudessem beber sangue fresco, considerando mais puro do que os que recebiam dos servos. Alguns dos vampiros muitas vezes transformavam o seu banco de sangue em parceiros de vida, o que fazia com que alguns humanos esperassem e desejassem a solicitação de ter seu sangue sugado. Penny observou a senhora caminhando em direção a Damian com orgulho, antes de colocar a mão na dele, que estava estendida. Obrigado pela refeição, ele murmurou e a senhora soltou uma risada. Você nem me mordeu ainda. Ela bateu os cílios para ele, fazendo ele sorrir de volta para ela. Temo que não tenhamos tempo para isso. Lady Úrsula ficou tão impressionada com seu toque que suas palavras não entraram bem em seu pequeno cérebro. O tempo todo, Penny ficou observando Damian enquanto suas presas saíam para ele morder o pescoço de Lady Úrsula. A visão era mais do que assustadora para ela, pois ela nunca havia vivido no mundo dos vampiros. A terra em que vivia estava cheia de vampiros, mas ela vivia em uma das aldeias onde os vampiros não atacavam humanos. Todo esse tempo ela só ouviu falar sobre as criaturas noturnas, bebendo sangue humano. Essa foi a primeira vez que ela viu um vampiro sugando sangue. Damian segurou a senhora intimamente com uma das mãos em sua cintura, enquanto a outra segurava seu pescoço. Enquanto ele bebia o sangue da mulher em seus braços, seus olhos estavam fechados. A sala silenciosa sem um único som de alguém ou do mundo exterior. A aparência de Damian tornou-se erótica por causa da posição da boca.
Esta deve ser a única vez em que Penny o viu quieto e domado. Penny desviou o olhar no início, mas quando ela olhou de volta novamente, seus nervos começaram a tremer. Quando Damien finalmente terminou de beber o sangue, a mulher em seus braços ficou relaxada, inconsciente, o que deixou Penny preocupada. Ele matou outra pessoa bem na frente dela sem pensar duas vezes? Como se estivesse provando sangue sobrando em sua boca, ele fez um som de estalo com os lábios. Ele passou a língua para limpar cada gota do sangue da senhora ao redor de seus lábios. Leve-a, ele ordenou à empregada que se levantou do chão. A empregada dessa vez não questionou. Em vez disso, segurou sua dama em suas mãos. Estamos saindo, informou ele, saindo da sala sem esperar a senhora estar em uma situação melhor. Incapaz de manter sua pergunta para si mesma, a empregada disse: Você a matou? Ela está morta? Sua voz estava ansiosa. O que você pensa de mim, que eu sou um assassino? Sim, pensou Penny. Damien revirou os olhos, para depois estreitá-los quando ela abriu a boca para responder, fazendo-a fechar a boca imediatamente. O quê? Ele gritou. A empregada estremeceu e Penny parou de segui-lo. Você matou um homem na pousada, o dono. Ela apontou. Não foi intencional e o homem estava pedindo por isso. Para acrescentar, eu não a matei. Eu apenas tirei um pouco do sangue dela, o que levou ao seu estado inconsciente. Ela estará acordada em algumas horas, Damien respondeu com um bocejo. Tão estressante. Por que você o matou? Perguntou Penny, incapaz de encontrar uma boa razão para o homem estar morto. Parece que alguém esqueceu que se comportou mal e desobedeceu seu mestre. Não seja atrevida. Não demora mais de 2 segundos para quebrar sua cabeça como uma cenoura. Sua ameaça foi eficaz o suficiente para ela calar a boca. Eu tenho muitos favores para cobrar da mulher para matá-la agora, disse ele, olhando para a carruagem ser trazida na frente da mansão. Damien foi o primeiro a entrar e Penny o seguiu. Não que a ideia de fugir daqui depois de fechar a porta da carruagem não parecesse fascinante, mas ela podia apostar que com sua má sorte seria pega em menos de 1 minuto. E não esquecendo, ele já havia falado sobre puni-lo uma vez hoje, e ela não tinha interesse em adicionar mais óleo no fogo ardente. Ao vê-la quieta, Damien observou a garota, que não disse uma palavra. Por que você ficou quieta? Ele perguntou a ela. Penny lançou-lhe um olhar incrédulo. Ela tinha certeza que esse homem precisava de ajuda dos padres locais. Não foi ele que a ameaçou de quebrar sua cabeça? Fale, ele ordenou, como se fosse um animal de estimação que deveria obedecer. Mestre Damien, se você não se importa, posso incomodá-lo com uma pergunta? Perguntou Penny, não obtendo resposta, exceto seu olhar. Ela estava prestes a desviar o olhar dele. O quê? Essa é a primeira vez que você compra um escravo no mercado negro ou no estabelecimento de escravos? Ela perguntou curiosamente. Você é a primeira. Ele disse antes de virar o rosto, como se já estivesse entediado com a pergunta dela. Ele se afastou dela, o que era um sinal de que ele não queria falar, mas ele pediu que ela falasse. Tomando a liberdade, ela perguntou, por quê? Damien se virou, aconchegando-se no assento da carruagem. Damien olhou para ela intrigado. Você tem olhos lindos, Penny. Ela pareceu surpresa com seu elogio repentino, mas também porque o nome dela em seus lábios, por algum motivo estranho, parecia doce aos seus ouvidos. Ela olhou para baixo para reunir seus pensamentos e perguntou: Você me comprou por isso? Não é essa uma razão boa o suficiente? Penny sentiu inclinar em direção a ela enquanto olhava em seus olhos verdes. Há muitas garotas com olhos verdes. Havia uma antes de mim, vendida para um velho, lembrou Penny. Houve? Devo ter perdido devido à minha chegada tardia. Enquanto ele dizia isso, Damien apenas se inclinou mais perto dela e algo se mexeu no seu peito. Ela descartou rapidamente. Talvez aquele escravo fosse mais fácil de domar. Penny não pôde deixar de olhar para os seus lábios carnudos que eram de cor rosa. Ela teve que piscar para manter os olhos no homem que se aproximou dela. O que você acha? O que eu penso sobre o quê?
Ela se aproximou da janela para se afastar dele. Com um sorriso presunçoso, ele se puxou para trás. Cruzando os braços, olhou para a janela como se não a tivesse deixado pendurada com uma pergunta. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 22. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e até a próxima. Tchau!